Professor Aldrin, o Rio Grande do Norte é seu. Boa noite. Boa noite, professor Ronaldo. Boa noite, vestibulandos. Bom, vamos dar início aqui vendo direitinho mais ou menos o que é que a gente pode... Algumas questões relacionadas ao nosso vestibular. Então, na telinha, por favor, vamos ver a questão. Aí temos o seguinte, a tabela indica as apostas feitas por 4 amigos em relação ao resultado decorrente do lançamento de um dado, cuja planificação está indicada na figura. Vamos ver a figurinha. Então eu tenho aí o seguinte, tenho 3 apostadores. Ana, ela apostou o seguinte, face branca ou número par. Bruna, face branca ou número 5. Carlos, face preta ou um número menor que 2. Diego, face preta ou um número maior que 2. Então observe o seguinte, se trocarmos o conectivo OU pelo conectivo E na aposta de cada um, o jogador terá maior redução nas suas chances de acertar o resultado, em decorrência dessa troca será de quanto? Aí eu tenho as alternativas, Ana, Bruno, Carlos e Diego. Queria frisar o seguinte, pessoal, em relação às competências e habilidades que nós vamos ter que trabalhar. O conhecimento aleatório de fenômenos naturais é importantíssimo nessa nossa prova, né? Então a questão de probabilidade é uma questão que deverá aparecer na nossa prova. Mas vamos ver a resolução, como é que a gente pensou na resolução. Eu coloquei umas dicas antes da gente começar a responder a questão. Diz aí o seguinte, a probabilidade de acontecer um evento A, com o número de A amostras, um espaço amostral E, com o número de E amostras igualmente prováveis, é dado por P de A igual ao número de A dividido pelo número de E. E coloquei aí também o seguinte, a probabilidade de estar em A ou em B. Veja que o conectivo OU foi utilizado. Então isso aí é o teorema da adição da probabilidade. E temos também o seguinte, a probabilidade de estar em A e em B. Olha o conectivo E. Então temos aí a probabilidade de A interseção B. Então vamos ver como a gente partiu para resolver. Do enunciado, o que é que temos aí? Eu fiz uma tabelazinha para a gente mostrar. Temos aí a probabilidade de A união B e a probabilidade de A interseção B. E os jogadores aí, no caso, que foram Ana, Bruno, Carlos e Diego. Então, o que foi que aconteceu? Está aí o dado para a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, a primeira pergunta foi o seguinte, ó. Ana, face branca ou número par? Essa foi a aposta de Ana. Então, face branca, nós temos aí o quê? Uma razão de 4 para 6. Um número par, nós vamos ter uma razão de quê? De 3 para 6. Entre esses dois elementos, como eu estou usando o conectivo OU, então na realidade eu tenho uma interseção entre as faces brancas e número par, totalizando aí um total de 2 para 6. Fazendo as continhas, temos aí 5/6, tá? Observe o seguinte, ele pediu no enunciado para que a gente mudasse conectivo OU para conectivo E. Então a aposta de Ana seria mais ou menos o seguinte, face branca e número par. Então, o que é que acontece? Já está dentro da minha questão. Olha a tabelinha, já está dentro da questão a resposta. Então, 2/6 seria a interseção para ele. Então, inicialmente, Ana teria 5/6 na sua primeira aposta e depois 2/6. Vamos ver o que é que acontece agora para a Bruna. Para a Bruna, nós temos o seguinte, ó, face branca ou número 5. Para a face branca, eu tenho novamente 4 possibilidades. 4 para quanto? Para 6. Então, eu posso mostrar aqui para vocês na telinha, eu tenho aí as 4 possibilidades, tá ok? E marquei numa proporção aí de 4 para 6. Um número 5, eu tenho apenas o elemento 5. Então, 1 para 6 também. Como eu estou usando o conectivo OU, a interseção entre esses dois elementos, de uma face branca e um número 5, é exatamente de 1 para 5. 1 para 6. Então, fazendo as nossas continhas aí, nós temos 4 para 6. Mudando a pergunta de acordo com a questão, eu tenho assim, ó, face branca e número 5. Então, esse número 5, esse conectivo, indica exatamente a interseção. Observe que ele já está lá na resolução, ó, 1/6. Então, 1/6 é essa resposta, exatamente, está aí da interseção entre A e B. Muito bem. Para Carlos, usando a mesma sequência, faço o seguinte, ó, Carlos, face preta, ou número menor que 2. Para a face preta, eu tenho aí o quê? 2 possibilidades. No total de 6, 2 para 6. Um número menor que 2, eu tenho apenas o elemento 1. Então, na realidade, eu tenho 1 para 6. A interseção para eles é exatamente 1. Então, 1 para 6 seria a solução. Então, a resposta fazendo as continhas, 2 para 6. Continuando novamente, usando a troca de conectivo face preta
E número menor que 2, troquei os conectivos ou por E, então eu tenho aí exatamente a resposta 1/6, ok? Então observe que a sequência é a mesma para todas as apostas, eu estou apenas verificando que está cada uma das suas apostas, né? Então, por exemplo, para Diego, ele solicitou uma face preta ou um número maior que 2, então face preta eu tenho duas possibilidades em 6, um número maior que 2, eu tenho o número 3, 4, 5 e 6, totalizando 4 possibilidades para 6. E a sua interseção entre faces pretas e número maior que 2, eu tenho exatamente uma que é o número 4. Observe aí na telinha, por favor. Então eu tenho 1 para 6 a possibilidade. Como resultado, organizando as continhas, eu tenho 5 para 6. Mudando exatamente o que ele pede na questão, Diego fala agora o seguinte, ó, face preta e um número maior que 2. Esse E, nós temos a interseção aí, ó, grifada na nossa telinha, é exatamente o resultado. O que é que observamos aí? Na realidade, observamos que o quadro, o jogador que terá a maior redução nas chances dessa aposta será exatamente quem? Diga, então a alternativa correta, letra D. Na realidade, aconteceu porque eu tenho 5/6 e agora eu tenho apenas de 1 para 6 a possibilidade quando eu usei a mudança do conectivo OU para o conectivo E. Ok, pessoal? Então, a questão importantíssima. O vestibular está falando muito nessa questão das habilidades, das competências do aluno. E uma das competências que ele deve ter nessa prova é a questão dos caráteres aleatórios e fenômenos naturais ou não natural, né? Então, temos que pensar nisso aí. Bom, qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, ou então mandar um e-mail para ele, que ele já entra em contato com toda a equipe e a gente prontamente tira suas dúvidas.